você aí de casa, continua na programação, uma ótima tarde para vocês. Estamos aqui nos estúdios de São José do Rio Preto e hoje o assunto é sério e bem importante. A gente vai falar a respeito do divórcio, gente, da separação. Quando um casal deseja se separar, o que esse casal deve ficar atento? Na parte psicológica, na parte financeira. E aí, se for um namoro, e se morar junto, como que funciona tudo isso, né? Porque a gente pensa nisso só na hora que termina, não é verdade? Então, aproveita e participa do nosso programa pelo WhatsApp que tá aqui embaixo. Você pode enviar a sua perguntinha ou também relatar a tua experiência aí, combinado? Hoje também tem Você Não Pode Morrer Sem Saber pra gente dar risada e o famoso Real ou Farsa. Vamos dar uma olhada no vídeo da semana, onde a gente pega da internet e testa ao vivo para ver se ele dá certo. Ela vai misturar tudo ali num pote, misturar e faz um tornado. Olha lá! São aqueles vídeos bem legais, né? Que você fala assim, oh, o que você está fazendo, mamãe? Um tornado? Que legal! Né? Não é assim? Aí fica rodando. Vamos fazer esse tornado aqui, aproveitando que o dia do Saci tá por aí, né? É hoje? Quando que é o dia do Saci? Tá por aí, dia 31. E aí o Saci só vem na hora que tem o tornado, concorda? Então eu vou fazer o tornado, vamos ver se o Saci aparece, combinado? Daqui a pouco, ao vivaço. E agora, se ajeita no sofá, eu sei que você está com o prato de comida em cima da almofada no seu colo. Eu sei tudo da sua vida. Tô aí dentro da sua sala, você pensa que não? Todo dia. Então se ajeita, porque tem Você Não Pode Morrer Sem Saber. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Começou! O Você Não Pode Morrer Sem Saber. Você já ouviu... Se você for morrer, avisa. Não assiste antes. Assiste, porque você não pode morrer sem saber. Então primeiro fica sabendo, depois você morre. Você aguenta aí mais 5 minutinhos. Rapidão. É rapidão. Rapidão, 5 notícias. Ai. Você já ouviu falar na cidade de Coober Pedy, é isso? Localizada na Austrália. Tem cerca de 3 mil habitantes e é conhecida como a capital mundial da Opala. Da pedra? A pedra Opala. Ah. É uma cidade... Pensei que era o carro. Então, eu também fiquei na dúvida se era o carro ou se era... É uma cidade muito curiosa. No local há casas, lojas, hotéis e até igrejas, tudo embaixo da terra. Oxi! Ao passar pelo local é possível ver as chaminés. São poços de ventilação, tudo para diminuir o calor do deserto. O que tem a ver com Opala isso? Não sei, tem foto? Cadê? Vamos ver. Porque Opala... Ah, Opala deve ser a pedra, entendeu? A pedra do vulcão? Que vulcão? Onde você leu o vulcão? Não é vulcão? Não, é uma cidade subterrânea. Embaixo do quê? Eu li lá no vulcão. Embaixo da terra. Não é? Não, uma cidade que fica embaixo da terra. Ah, as chaminézinhas. Ah, é no deserto, é muito quente. É. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Em cima é muito quente. Construir a cidade embaixo. Entendi. E aí tem uns negocinhos de ventilação que sai. Gente. E é uma cidade submersa. Olha lá, a igreja. Tudo debaixo da terra. E a cidade da Opala por causa da pedra Opala, que deve ter bastante aí. Essa pedra aí é a pedra Opala? Eu não sei qual que é. Olha, quartinho. Nossa, mas eu não ficaria, hein? Oxi, não. Não ficaria. Pô, então não tem janela. Não tem nada. Só os tubos de... Não ficaria. E quanto será que tem pra cima de pedra? Não sei. Só sei que deve ser muito, hein? Deve. E como que sai de lá? Pelo buraco. Tem uns buraquinhos. Você viu o buracão de entrada? Então, Olha o buracão por onde você entra. Então... Conheça o povo Bajau. Há séculos, eles vivem no mar, em águas que cercam as Filipinas, a Malásia e a Indonésia. Uma curiosidade, são os primeiros humanos geneticamente adaptados para mergulhar. Ó, que legal. Eles conseguem ficar por até 13 minutos submersos. Os Bajaus são nômades, moram em casas flutuantes e só vão para o solo quando precisam negociar ou buscar proteção das tempestades. É um homem-peixe. É um homem-peixe. Eu tava dando uma olhada. Olha lá! Ah, eles têm tubarão de estimação. A gente tem cachorro, eles têm tubarões. Que legal. Ah, errou! Que gracinha!
É praticamente um povo do mar, né? As sereias. É nômade mesmo? Nômade que vive no mar, em barquinhos, em casinhas flutuantes. Ah, que legal! Eles raramente vão... Nossa, mas até eu moraria ali. Nossa senhora. Olha! Eu seria nômade ali. Eu seria essa menininha facilmente. Facilmente. Eu seria o cara que tá ali, ó, vendendo uma porção de camarão. Nossa. Na Dinamarca, um caso chamou muito a atenção. A justiça mandou o pintor Jean Hanning devolver em torno de 348 mil reais a um museu. O artista havia recebido um adiantamento em dinheiro para recriar 2 de suas obras de arte antigas, porém entregou 2 obras em branco, com o título Pegue o Dinheiro e Fuja. Ah, não. Ah, não. Não. Não, esse cara não O fez nome isso. da obra, Pegue o Dinheiro e Fuja. Muito bom, adorei. Eu adorei. Ele recebeu não sei quantos mil lá para recriar uma obra e entregou as 2 obras em branco. Na Coreia do Sul, algumas fotos chamaram a atenção. Tratam-se de imagens de cachorros em uma creche para animais. O local é destinado para cães com mais de 12 semanas. A rotina chamou a atenção, principalmente o horário do cochilo da tarde. Ah, fotos. Cadê as fotos? Ah! Ai, que fofura! Meu uma creche de cachorrinho. Ah, não, que eles dormem todos assim, bonitinhos. Olha esse branquinho aqui, a fofura dele com a patinha. Com a cabecinha no travesseiro. Não, como é que pode, meu Deus do céu? Ai, uma creche organizadinha, Então, que como é que eles ficam? Tem o horário da soneca que eles dormem mesmo. Se eles dormem mesmo. Rodrigo. Gente, e todos organizadinhos, na mesma hora dormindo. Como é que eles conseguem fazer isso? Então... Um personal trainer indiano queria fortalecer o pênis. O bingolinho, gente, o bingolinho. Então ele decidiu inserir o órgão ainda flácido em uma anilha de musculação. Será que a gente pode gravar de novo isso? Porque eu quero fazer Depois estimulou o órgão e, confiante, começou a sua sessão de exercícios. Ele fez uma musculação com o bingolinho. Sabe a anilha de anilha no pezinho? Isso é uma anilha. Ele passou a anilha ali no meio. Não, mas que tamanho que é isso, Rodrigo? É isso? É assim? Após fazer alguns movimentos e sentir muita dor, ele tentou tirar a anilha. Mas daí já era tarde, o órgão ficou preso na anilha que tinha cerca de 3 quilos. Para resolver o problema, o homem precisou de ajuda médica e passou por cirurgia. Ele passou a anilhazinha no furinho. E tentou fazer uma flexão ali, entendeu? Ele, imagina, a anilha é isso aqui. Aí ele passou o negócio aqui, mole. Aí ele foi lá e deixou o negócio certo pra poder fazer o movimento. Vira de lado pra gente conseguir acompanhar o movimento. Isso. Então, como é que foi? A Primeiro entrou? A anilha como tá que aqui. entrou primeiro? Aí ele, assim... colocou a minhoquinha. Aí ele deixou a minhoquinha ponto de bala. Bordada. Ponto de bala. Certo. Aí o que acontece? Necrosou a ponta. Aí ele fez o movimento. O que fez? A anilha prendeu, o sangue não conseguia voltar, inchou, ficou preso. E aí ele teve que ir o quê? No hospital. Que humilhação. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Um beijo pra você e até a semana que vem eu com esse quadro hoje, incrível. pra você ficar aí tá bom. Sempre eu obrigado. fico acabando Nossa, sozinha. treinei perna. Eu fico, eu também. Nossa senhora, vida de gostosa é difícil. Nossa. Depois dessa última notícia da anilha, se a senhora de casa entendeu, desculpe, amanhã no nosso horário vai entrar desenho. Amanhã vai entrar desenho, todos nós estaremos na rua. Pois é. Ó, pelo amor de Deus, brincadeira, brincadeira. Chefe, brincadeira, brincadeira. Ó,
Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre divórcio, separação, namoro de alguns anos, namoro de alguns meses, direitos e tudo mais, ok? 12h31, já volto já. Voltei com o SBT e você. E olha, gente, agora eu vou lá pro sofá para conversar com dois grandes amigos a respeito do divórcio, da separação, porque tem muita coisa para falar. Eu recebo a nossa querida Patrícia Mello, psicóloga, e o Dr. Rafael Garcia Kalimann, advogado. Tudo bem com vocês? Obrigada por terem vindo. Obrigada. Desculpem pelo Você Não Pode Morrer Sem Saber. Vocês pensam o quê? Pensam o quê? Vergonha. Ó, por que a gente chamou a Patrícia e o Dr. Rafael? Por causa daquilo que eu disse pra vocês no comecinho do programa, né? Quando acontece uma separação ou um divórcio, seja isso de muitos anos ou não, esses dois lados estão muito juntos, né? Sim. A parte psicológica com a parte de ter que tratar dos bens, ou seja, é uma bagunça só. Então, eu trouxe vocês dois aqui pra tentar ajudar quem tá passando por essa fase, ajuda aí, né? Escuta o que a gente vai falar e tudo mais. Paty, vamos começar do começo. Vamos lá. Quando que o divórcio é o melhor caminho? Quando que um casal vê que realmente se separar é o ideal? Independentemente do assunto, cada um tem que ser considerado individualmente. Cada caso tem que ser entendido de uma forma individual, porque cada um tem uma estrutura pessoal que vai se relacionar com o outro, né? E aí forma um casal e forma uma família. Só que cada um tem suas crenças, seus valores, aí forma o casamento. Bom, dessa forma, a separação, o divórcio, ele é um rompimento civil, né? Mas antes disso, existe um desgaste na relação. E muitas vezes as pessoas começam a brigar, a xingar, a questões físicas, emocionais. E aí as pessoas têm que entender que isso tem que ser conversado. Então, quando a pessoa não está mais feliz, há um desgaste muito grande na relação, existe um pensamento diferenciado, as pessoas não têm mais nada em comum, não têm planos, é muita discussão, muita briga. Então, assim, procurar sempre o melhor caminho. Certo. Uma terapia de casal, uma terapia familiar, buscar todas as condições, todas as alternativas para depois pensar na questão do divórcio. Pensou na questão do divórcio, é isso que nós vamos realmente acontecer, aí sim nós vamos preparar a condição desta separação. Perfeito. E, doutora, a gente sempre fala do divórcio, da separação, né? E até a gente estava conversando ali, né, que o advogado muitas vezes também é o psicólogo, né? Porque essas, às vezes, brigas que não são muito resolvidas acabam sendo levadas para a parte financeira, jurídica. Quando a gente fala em divórcio, é só quem casou no papel? Qual a diferença de divórcio, separação e também quais são os tipos de divórcio? A gente vai colocar uma arte para você falar para a gente, ótima tá? Pergunta. Então, Miriam, na verdade é o seguinte, até 2010, muito se discutia sobre quem deu culpa ao fim daquele relacionamento. Então, nós falávamos em adultério, em abandono de lar, em falta de coabitação entre marido e mulher. Então, esse tema ficou um pouco perdido. Nós não discutimos mais isso. A partir da emenda constitucional 66 de 2010, ficou muito objetivo. Se a pessoa quiser, se da intenção dela quiser divorciar, ela nem precisa justificar os motivos do fim. Basta querer. Basta querer. Tá. E ficou objetivo. Nós temos 4 pontos que nós temos que discutir necessariamente num divórcio, que é partilha de bens e dívidas e os outros 3 pontos relacionados ao menor se tiver filhos menores, que é guarda, pensão e visitas. Tá. Então, esses 4 pontos têm que ser muito discutidos entre o casal que queira se divorciar. Tá? Perfeito. E a gente vai falar dos tipos de divórcio, gente, mas antes eu só estava pensando aqui, né? O que a Patrícia falou, eu acho que é muito importante, porque quando é bem resolvido emocionalmente entre os dois, por mais que haja dor e sofrimento e de que um não queira, sei lá, é bom que esteja tudo mais em paz para que chegue a hora do divórcio e esses 4 pontos que você disse sejam bem resolvidos, né? Olha lá, vamos ver os tipos de divórcio, porque eu também não sabia e é legal a gente saber. O divórcio judicial consensual, o que é isso, doutor? Então, na verdade, assim, esses 4 pontos que eu disse a vocês, guarda, pensão, visitas, quando tiver filhos menores e partilha de bens e dívidas,
Se tanto o marido quanto a mulher estiverem de acordo, os nubentes, estiverem de acordo com essa forma de regulamentação, nesses 4 pontos, nós podemos fazer o divórcio judicial consensual, que é o famoso divórcio amigável, né? As partes procuram um advogado, tem que sempre ser através do advogado, é feita uma minuta de acordo de divórcio e encaminhado para o Poder Judiciário, né? Se tiver menores, filhos menores ou incapazes, passa pela análise do Ministério Público e depois o juiz dá uma sentença homologatória. Ou seja, mais tranquilo, Bem mais tranquilo. mais sossegado. Sim. Depois vem, gente, o outro tipo de divórcio, que é o divórcio judicial. Os dois são judiciais, só que este é o litigioso. Perfeito. O nome já diz tudo, né? Litigioso quando tem uma discussão, quando as partes não chegam a um acordo, seja com relação à questão envolvendo a criança, partilha de bens, partilha de dívidas. Então não há um consenso. Tá. Quando um quer uma coisa, outro quer outra, não tem outra forma a não ser levar essa discussão ao Poder Judiciário, onde o juiz, ao final de todo um processo, todo um devido processo legal, vai dar uma sentença pacificando essa relação do casal. E aí que o bicho pega, Patrícia. Exatamente. As É separações... nessa hora aí. A questão da psicologia é muito importante em todos os divórcios. É judicial porque é isso mesmo, é uma separação, né, um rompimento jurídico que tem que ser colocado e protocolado. Mas para chegar aí, existe muita conversa e entendimento do pensamento. E as emoções ficam afloradas. Então, como que a gente vai fazer com que o outro pense de acordo, entenda o que o outro pensa, né? Então, realmente é um jogo de cintura aí, Tem que e um achar, entendimento, não, eu né? tenho razão, não, ele foi filho da mãe, não, foi ela foi filha da mãe, enfim, isso só prejudica. A questão da separação é muito importante ser entendida psicologicamente quando se tem, né, doutor, uma questão dos filhos. A questão de bens, o advogado que vai resolver muito bem. Mas a questão dos filhos e a guarda compartilhada ou não, entre outros assuntos que acontecem na separação, tem que ser entendido por um profissional especializado. Com certeza, gente. Mais um tipo de divórcio que é o extrajudicial. Ó, os dois primeiros, judiciais. Esse é extrajudicial. Perfeito. É uma inovação da lei, já tem algum tempo. Esse divórcio extrajudicial é um divórcio feito em cartório. Tem que ter alguns requisitos. Primeiramente, tem que ser amigável, ou seja, as partes estão concordantes. E segundo, não pode ter filhos menores ou incapazes. Então a questão é só para resolver parte patrimonial, vamos dizer assim, né? Que é o chamado direito disponível, né? Se houver alguma questão envolvendo criança, tem que passar obrigatoriamente pelo Poder Judiciário. Perfeito. E mais um tipo de divórcio, que é esse próximo, o reconhecimento e dissolução de união estável. Isso. Quando a gente fala dos 3 primeiros, nós falamos da formalização que o Estado dá, que é o casamento. Mas muitas pessoas vivem também em união estável. O que é uma união estável? É aquele relacionamento duradouro, né, com a intenção de constituir família, contínuo e duradouro, com a intenção de constituir família. Então nós temos casos de pessoas que moram há 10, 15, 20 anos juntos. Eles são, perante a lei, casados? Eles sim recebem o mesmo tratamento que no caso de qualquer casal que vai se divorciar. Aí o nome correto da ação é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Por quê? Vai dar entrada nessa ação e o juiz vai reconhecer o período que esse casal conviveu como marido e mulher. E nesse caso também discute esses mesmos 4 pontos. Guarda, pensão, visitas e direito ao pagamento de pensão e visitas, né? E partilha de bens. E Patrícia, como é que as partes conseguem ter uma cabeça fria nesse momento conturbado para que tudo se resolva mais fácil? Tem como se preparar para o divórcio, se preparar para uma separação? As pessoas precisam entender quem elas são para entender quem é o outro. Muitas vezes as pessoas misturam, tudo é meu, fui eu que fiz, eu que ajudei, minha esposa nunca trabalhou, eu que trabalhei. Então, assim, todos estão juntos, né? Construindo uma vida juntos, cada um fazendo uma coisa. Então, quando você começa a pensar o valor de cada um, de si mesmo e do outro, nas relações, vai ampliando a sua visão de mundo, vai mostrando as suas emoções. E quando a pessoa vai pensando e entendendo as suas emoções, fica mais fácil ela poder ouvir o que o outro está falando. E é muito difícil porque tem um poder de emoção
E isso é abstrato, é uma coisa que a gente não mede, né? Então fica difícil para o outro entender o valor que a gente tem em relação ao outro. Essa é a grande discussão emocional antes de chegar naquilo que vai se assinar e deixar tudo certinho. E tem outros impactos também, como a questão da alienação parental, da questão dos filhos. E alienação parental, para quem ainda nunca ouviu essa palavra, é quando o pai fala mal da mãe, diminui a imagem dela, ou o contrário, a mãe diminui a imagem do pai, estando dentro da mesma casa ou fora. Você está denigrindo a imagem do cônjuge para as crianças, para o adolescente, e ela vai formando uma imagem que talvez não seja real. Certo. Então é muito importante pensar nos outros aspectos de uma separação. Esse divórcio, que é um rompimento, e as consequências e sintomas emocionais que podem causar nessa separação. E pensa bem nisso que a Patrícia falou, ó, tudo que é dito, quando se tem criança dentro de casa, essa criança vai crescer com isso na cabeça e vai se tornar um adulto que vai ter alguma coisa aí mal resolvida. Muito então bem. a gente tem que também pensar principalmente nelas. Agora, uma coisa que você falou da união estável, você falou pessoas que moram juntos 10, 15 anos, né? E namoro? E se precisa morar na mesma casa para ser união estável? Ah, comecei a namorar, estou aí 5 meses namorando. Essas pessoas têm algum direito sobre a outra? Então, na verdade, assim, é até uma lenda, né? União estável não precisa de um prazo mínimo de duração. O que precisa é a caracterização dos requisitos, que é aquela união pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. Ou seja, vão construir uma casa juntos, viajam juntos, têm filhos juntos. Não necessariamente precisam morar na mesma casa. Mas eles se mostram para o público, se mostram para terceiros como marido e mulher. Como um casal. Como um casal. Fotinho do Instagram, então. Fotinho do Instagram, justamente. Tome cuidado. Tanto é que tem muitos casais, Miras, para se proteger, muitas pessoas, Sim. eles fazem um contrato de namoro. Ah, tem isso? Tem isso existe. É como se dizesse, nós estamos apenas namorando. O nosso relacionamento não é união estável. Isso existe. Então, você tem que ter esses conhecimentos de como funciona para até poder se preparar. Qual que é a sua intenção? É constituir família, é fazer uma união estável, ou é seguir sozinho e precaver os seus bens? Por isso é sempre importante a consulta com um advogado, né? Você já ouviu falar, nos 2 anos, a Patrícia vai corrigir se eu estiver errado, os 2 primeiros anos do Love Bomb? Que são os primeiros 2 anos em que você está com alguém e você está apaixonado e tudo são flores e poesia na sua vida e aí você não sabe o que faz e depois desses 2 anos você vai descobrindo que a coisa não é bem assim, que todos são seres humanos com defeitos e aí sim o bicho pega. Esses 2 primeiros anos, eles podem estar no que o doutor falou, né, Patrícia? E é isso mesmo? É muito importante a gente entender o que é um compromisso. E o que você quer para a sua vida. Então, antes de pensar numa união estável, você tem que saber emocionalmente, é um contrato emocional com você mesmo, aquilo que você quer na sua vida, e aí sim você fazer escolhas. Eu quero conviver com uma outra pessoa, eu quero compartilhar ideias e ter uma vida com aquela pessoa. Aí já entra na união estável. Mas o que as pessoas não entendem, e é isso que você está falando, o que vem acontecendo na minha vida, deixa a vida me levar, né? Sem entender o que eu estou fazendo com os meus objetivos de vida. Aquela paixão, né? Aquela paixão e vai acontecendo e não vai pensando e vai parar lá no doutor pra gente entender que não, olha, eu não pensei nisso. E antigamente, olha como as coisas vão mudando, né? Os valores eram outros, mas é o mesmo assunto. Os pais orientavam os filhos, traz o namorado aqui para eu saber quem é a pessoa, né? E hoje eles não fazem mais isso por causa de uma série de outros fatores, mas a gente devia repensar nas escolhas. Começa com a escolha. E aí a gente vê as consequências. Essa é a questão, para não se apaixonar e não se entregar numa vida sem valorizar-se a si mesmo. Olha só que coisa linda, né? É isso aí, se começar direitinho desde o início lá, né, o final pode ser que seja
Bacana. E por que a gente fala que a separação dói tanto, Patrícia? Não só de um divórcio de muitos anos, mas às vezes um namorinho que começou ali e um dos dois lados rompeu, né? E aquela pessoa fica destruída. A gente vê muito isso na internet, né? Tem gente que vai chorar as pitangas lá também, doutor? Nossa, e muito. O advogado é um pouco psicólogo, sim. É, sim. Eu falo sempre que toda separação é dolorida. Toda separação. Então, depende muito da maneira como você cria vínculos com as pessoas, né? Desde criança, quando você cria um vínculo afetivo com a mãe, com aquele vínculo afetivo de proteção, quando você cria até uma ansiedade de separação, porque você busca esta proteção. A criança, quando ela vai na escola, quando ela sabe que o papai vai viajar, ou quando ela está assim, se sentindo insegura, causa uma certa ansiedade que é da natureza humana. Mas quando ela busca na escola um sofrimento, um sintoma, um comportamento diferente, uma birra, você vê que essa separação da criança com o vínculo afetivo já começa a ter um outro sentido na vida dela. Então, desde criança, as separações são doloridas. Né? Desde várias outras separações. Não precisa ser a separação do casal. Existem várias separações que são doloridas. E aí você precisa identificar essas coisas, porque podem causar ansiedades, pode causar fobias, pode causar até um transtorno, e isso tem que ser identificado. Então, são comportamentos diferenciados que podem acontecer nas relações, que pode ser até um pós-traumático, né? Uma situação pós-traumática. Então, isso tudo tem que ser identificado. Então, toda separação causa um desconforto, causa uma dor, e a gente tem que saber aquilo que a gente vincula, porque uma hora isso pode acontecer e chegar, doutor Rafael. Né? Muito bem, muito bem. Ó, eu quero muito saber aí da tua experiência. Você de casa, você tá namorando, você sabia disso que o doutor Rafael falou? Tá em união estável? Se divorciou? Conta a sua experiência pra gente, ou então mande a sua dúvida, né? Em qualquer um aqui dos aspectos, pode mandar a sua dúvida. O WhatsApp tá aqui, ó, na telinha, combinado? E aí, se possível, a gente já responde aqui nos próximos blocos. E daqui a pouco tem o Real ou Farsa. Vocês viram o tornadinho lá? Você acha que vai dar certo? Eu acho que é real. Será? Não sei também. Eu tô com dúvida. Vou fazer no próximo bloco, gente. Não sai daí, não. Estamos de volta, 12:52 e agora é hora do Real ou Farsa. Não acredite em tudo que você vê na internet, meu amigo. Mas esse aí eu tô achando que vai dar certo. A menina fez um tornado, ó. Um potão, água, detergente, vinagre e mexe. Olha que legal! A naturalidade do menino. Eu olho mais na naturalidade do menino do que tudo. Vamos ver de novo? Quero ver de novo para ver quanto que ela coloca. Pote de vidro. Enche praticamente. Fecha. Nossa, é rápido. Né? Vinagre e detergente. Hã? Vinagre e detergente. Por que será, né? Tampa o pote, hein? Patrícia me conhece. Patrícia me conhece. Eu falei que esse pote, gente, eu já coloquei picles, já coloquei batatinha, já coloquei ração de cachorro. Depois ele voltou a ter picles, depois ele voltou a ter batatinha, depois ele voltou a ter ração de gato. Ou seja, vamos que vamos. 1001 utilidades, né? Higiene zero. Vamos lá. Barbarella já colocou água aqui. Tem, ó, 3 dedinhos, mais ou menos, 4 dá. Nossa Senhora, cada uma, viu, que me apronta. Vamos lá. Gente, faz em casa. Isso, faz em casa, depois você manda o vídeo pra gente. A semana passada o moço fez do papel higiênico, né? Que ele pegou aqui atrás assim e deu certo. E a gente não tinha conseguido fazer. Faz aí, me manda o vídeo que a gente põe no ar. Vinagre. Quase um copo cheio. Eu falei que qualquer dia a gente vai explodir a TV com essas misturas da Bárbara. Vamos fazer uma bomba. Vai chegar lá na produção, a Bárbara desmaiada com o negócio lá, porque ela faz tanta mistura. Eu vi um também de misturar coca com pasta de dente para tirar a sujeira de panela. A gente tem que fazer esse.
Detergente. O que é esse macaco, gente? Eu nunca sei o que é esse macaco que grita nessa vinheta. Olha lá, um macaco gritando. Só tem louco aqui, gente. Ah, se der certo vai ficar legal. Patrícia, eu vou fechar bem, tá? Tá. Ai, meu Deus. Olha, ele desce tudo aqui. Vamos lá. Agora. Tirar a distância aqui, né? Eu fico prevendo tudo que pode acontecer de merda. Não consegue, né? Olha lá! Que legal, um tornado. Ai, que legal! Cadê o Saci? Peraí que vazou. Eu não fechei direito. Ué, mas eu fechei. Acho que o pote não fecha mesmo, mais que isso. Com detergente, com detergente transparente, neutro. De novo. Gente, a criançada vai adorar. Muito legal. Renato, vem aqui, Renato. Larga a câmera no enquadramento e vem aqui. Se sair do enquadramento, tudo bem. Você, eu quero que você faça com bastante força, Ai, meu Deus. que o Renato é forte. O Renato tá sem microfone, mas o Renato é forte. Renato, nosso cinegrafista número 1, forte, sobe em árvore, corta galho, quebra galho. Vai me jogar esse negócio, vai me molhar, Renato. Mas faz com força, não vai quebrar a televisão. Força, Rê. Força, Rê. Isso. Um tufão, hein? Ê, Renatão. Renatão de escorpião, gente. Peguei um tornado. Obrigada, Rê. Olha lá, agora ele erra o enquadramento, ó. Olha lá. É real, é real, é real. Mais uma vez, mais uma vez. Eu gostei. Faz aí na sua casa e manda o vídeo pra gente agora no WhatsApp que tá aqui embaixo. Ai, faz num potinho menor, que cansa. E lógico, né? As crianças sempre com supervisão. Faz um potinho menor pra ver se dá certo, sabe? Tipo potinho de maionese, assim, sei lá. Água, vinagre e detergente. Quase um copinho desse cheio para esse tanto de água. Combinado? Eu tô esperando o seu vídeo, tô esperando também a sua perguntinha, porque no próximo bloco tem mais bate-papo, combinado? SBT, você volta já! Meio de 58, a gente tá ao vivaço, voltamos. E, gente, tem uma galera mandando mensagem aqui pra TV pedindo o contato do doutor, o contato da Patrícia. Então, se vocês quiserem tirar outras dúvidas, conversar com eles, pode pedir aí os telefones que a gente passa, tá bom? Dos consultórios para vocês conversarem aí individualmente, tá bom? Doutor, você falou de união estável, né? Como é que fica a separação de bens? Na união estável, a separação de bens é como se fosse na comunhão parcial. Hoje, a regra geral no Brasil, salvo as exceções, né, que tem outras modalidades de regime de bens, a regra geral é a comunhão parcial de bens. Ou seja, após o casamento, depois do casamento, tudo que foi contraído é meio a meio. E a união Não importa quem pagou mais e quem pagou menos. Quem pagou mais e quem pagou menos, é tudo meio a meio. Tá. Porque a lei entende que houve o esforço comum do casal para a constituição daquele bem. E a união estável não é diferente, é a mesma regra, né? Depois de constituída a união estável, todos os bens adquiridos onerosamente é dividido 50% para cada um. Tá. Patrícia, o que um divórcio, uma separação pode causar nos envolvidos emocionalmente? Pode chegar a uma depressão? E a outra coisa que eu pensei agora com o doutor falando, a parte financeira, ela traz muita insegurança
né? Será que eu vou ter aonde morar com os meus filhos? Será que... e aí, né? Às vezes, pessoas que dependem um do outro por conta de grana e essa pessoa não tem mais essa grana, e aí como é que faz? Essas duas perguntas estão meio que juntas, né? Porque essa preocupação, essa ansiedade pelo que vai vir é muito grande. Esse rompimento desse casal, acontece uma transformação da família. É uma transformação. E por que é transformação? Porque o pai vai morar numa casa, a mãe vai morar numa casa, os filhos têm guarda compartilhada, às vezes fica uma semana numa casa, uma semana na outra. Então se transforma. Às vezes esse pai tem uma nova família, essa mãe tem uma nova família. Então não é mais aquela casa onde tem os pais e os filhos. Tem aonde tem o pai morando numa casa com uma outra família, então ou a mãe também. Existe uma transformação. E as questões emocionais estão muito entrelaçadas, sim. A ansiedade e depressão caminham juntas. Então, a questão financeira está muito assim, essas preocupações. Ansiedade, que a gente falando sobre saúde mental, ansiedade é uma questão comum. É algo que você sente, é uma defesa do organismo. Você tem uma ansiedade em cada situação nova da sua vida. Porém, existem fatores, devido a esse rompimento, essa separação, né, doutor? Que vai acontecer aqui, um impacto muito grande. Então, a preocupação da questão financeira, a preocupação se vai dar conta de escola, de alimentação, de vestuário com as crianças, ou de si mesmo, a dedicação que o outro teve na questão conjugal, isso causa ansiedades. A ansiedade pode ser leve, moderada, pode ser grave, e aí pode causar algumas fobias. Então, essa situação na vida, eu chamo de uma cicatriz, né? Eu, particularmente, eu falo sempre que quando a gente vive determinadas situações na vida, a gente vai criando cicatrizes. E essas dores da nossa vida vai causando ansiedade, depressão, e pode ter, sim, uma ansiedade, uma depressão que tem vários graus. E pode chegar a uma depressão mais profunda, mais grave. Então, e consequências para toda a família que é transformada. Não só para o casal, mas para todos os filhos, a sogra. Então, para fechar essa condição da saúde mental, eu sempre falo assim, doutor, olha, você tem uma ex-esposa, um ex-marido, um ex-relacionamento, mas nunca um ex-filho. Filho é para a vida inteira, né? Filho é uma responsabilidade, é uma formação familiar. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, a gente tem que cuidar disso. Sim. E aí, vai abaixando a ansiedade, vai fazendo um planejamento, vai vivendo melhor. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Ele está sempre acima de tudo, de qualquer briga, de qualquer discussão, de tudo, né? Isso. Tem que ser ali protegidinho. Doutor, é importante a gente pensar na comunhão de bens, né? Falando nisso e tudo mais. Eu sei que tem alguns tipos. Vamos descrever? Vamos. Olha lá, gente, na tela. O primeiro tipo é a comunhão parcial de bens. Perfeito. Essa comunhão parcial de bens, hoje, pelo Código Civil, é a regra geral. Então, se os casais que resolverem casar e não adotarem um outro sistema num pacto antenupcial, que nós vamos falar sobre isso também, vai ser aplicada a comunhão parcial de bens. Tá. O que acontece na comunhão parcial de bens? É dividido. O patrimônio que cada um leva antes de casar não comunica. Então, o marido vai continuar tendo patrimônio só dele e a esposa vai continuar tendo patrimônio só dela. E depois do casamento? Depois do casamento, há a comunicação de bens. Tá? Mesmo que esteja no nome de um ou do outro, o bem é dos dois. Tá? E a lei, porque como eu disse anteriormente, a lei entende que houve o esforço comum. Tanto um quanto o outro ajudou para constituir aquele bem. Então é feita a divisão 50% cada um, em caso, obviamente, de divórcio. Tá, legal. Tá? E agora o outro é a comunhão universal de bens, né? Eu acho que deve ser mais ou menos o contrário do que você falou agora. Perfeito. A comunhão universal de bens é a comunicação de todo o patrimônio. Os anteriores e depois também do casamento. Então tudo que a parte tiver antes de casar e depois de casar, é tudo integralizado. Então vai ser meio a meio, dividido 50% cada um. Tudo comunica. Tá, tudo comunica. Isso. Separação de bens. A separação de bens, na verdade, é inversamente proporcional à comunhão universal. Então, na separação de bens, não comunica nada, né? Tá. Nem os bens anteriores, nem os bens posteriores. Isso tem que ser falado lá quando casa? Isso, perfeito. Isso, a regra geral é a comunhão parcial de bens. Mas vamos supor que o casal escolha pela comunhão universal, pela separação de bens.
pelo regime dos aquestos, que nós vamos ver em seguida. Isso tudo tem que ser feito através de um pacto antenupcial, que é um contrato, né? É uma escolha do casal para fazer de uma forma diferente. Escolher um regime diferente. Tá legal. Muito bem, mais participação final nos aquestos, é isso? Isso, o que é aquesto? Aquestos, na verdade, são os bens que o casal adquiriu durante a união. A participação final dos aquestos é um pouco da separação com a comunhão depois. Tá. Como funciona? Já deu bug aqui, já deu bug. Melhor ligar pro doutor depois. Vamos esclarecer não, é com calma, mas é importante. Né? Isso, é importante. Essa regra, não, esse tá sistema, certo. esse regime não é muito utilizado. Não tá. é muito utilizado, mas é importante entender que existe um sistema no ordenamento jurídico. Dependendo do caso, né? E que pode ser aplicado. E é interessante. O que acontece? O casal que adotou o regime da participação final dos aquestos, cada um toma conta do seu patrimônio. Então, por exemplo, o casal comprou uma casa, está no nome da mulher, ela vai tomar conta dessa casa. Tá. Existe um sítio no nome dele, ele que vai tomar conta. Certo. Cada um toma conta do seu patrimônio. E não precisa, depende do outro para assinar, para anuência, não precisa de nada. Tá. Todavia, no momento de uma separação, no momento de um divórcio, esses bens que estão em posse tanto de um quanto do outro, é dividido 50% cada um. Então vamos lá. Durante o regime dos aquestos, cada casal, né, tem por si a possibilidade de gerir aqueles bens sem a necessidade de pedir autorização, anuência, supervisão do outro. Né? Ele gere por conta própria. Agora, no momento da separação, todo aquele patrimônio que um e que o outro tem vai ser dividido 50% cada um. Perfeito, entendido. Tem também o regime misto, gente. O regime misto, na verdade, está na doutrina, né? Os outros 4 estão previstos na legislação. O regime misto, isso vem porque a regra aqui no Brasil é que as partes podem negociar a forma do casamento. Então, no regime misto, vocês podem escolher uma forma diferente do que está aí, desses 4 anteriores. Então, por exemplo, para vocês entenderem, para o telespectador entender, talvez o casal resolva adotar o regime da comunhão total, ou seja, tudo que um tem e que o outro tem vai ser dividido. Só que o marido tem aquela casa na praia que não quer dividir com a mulher. Tá. Ou a mulher tem aquela propriedade, aquele apartamento que não quer dividir com ele. É possível, num pacto antenupcial, colocar essas exceções? É possível. Então, é um regime misto quando você adota dentro de uma união, um casamento, 2 tipos de regime diferentes. Tá. Eles daí, vamos dizer que caso a caso, dá para você modular, Sim. a forma como que vai ser regido esse casamento. Perfeito. E será que a maioria das discussões e das brigas são pela parte financeira? Ou pela parte emocional? Agora cada um vai defender o seu aqui, quero ver. Eu vou começar pela parte jurídica. Não necessariamente, né? A gente verifica muito problema relacionado a quando tem filhos menores. Questão de guarda, pensionamento, visitas. É o pior. Realmente tem muito problema com relação a isso. Inclusive, eu sou o coordenador da OAB e a gente verificava que o problema talvez não era de ordem jurídica, o problema era de ordem emocional. Caramba. Por isso a necessidade de a gente sempre indicar, e nós tivemos até um convênio com alguns psicólogos para dar esse tratamento também, para dar essa melhoria da qualidade de vida, tanto na parte jurídica quanto na parte psicológica. Olha, né? As coisas estão juntas, né? Isso é muito importante. Gente, mas o ponto de vista, fala assim, questão patrimonial é importante, mas só adentrando um pouco na área da doutora, quando a gente fala de filhos, envolve sentimentos, né? Então a discussão tende a ser um pouco maior. Sim. Meninos, Paty, acabou o nosso tempo. Tá mas, bem. eu quero deixar aqui o telefone dos dois, tá? Estão com a nossa produção, é só pedir. Eu tenho que entregar lá para os Dani, já estou atrasada, mas eu quero falar que eu fiquei muito feliz de receber vocês dois hoje, porque são 2 monstros, gente, 2 monstros. Então, é muito gostoso o bate-papo, Muito obrigada, viu? Muito esclarecedor. amiga. Obrigada, Que doutor. bom. Obrigada, Agradeço, Paty. Suzana, estamos à disposição. Valeu. Deixa eu chamar meu amigo lá, ele tá bravo comigo já, porque eu já peguei 2 minutos do programa dele. Zani, querido, não vou nem conversar com você hoje, já vou te passar a bola direto. Obrigada por quem tá comigo até aqui. Continua na programação, que agora é a tarde dele, ó.